Olá a todos vocês, meus amigos. Estamos então em uma nova série. São poucos vídeos, não sei quantos serão, mas saímos da anterior, que era uma tríade. Lá era o domínio da vida, a felicidade e o controle do seu destino. Aqui não, são os anjos, ou seja, a emanação do sobrenatural. Os anjos são a maior prova de que há um sobrenatural, porque nós não vemos, mas tudo que existe é governado por anjos. Sabiam disso? As chamadas leis físicas, biológicas, metafísicas, tudo isso é governado por anjos. Então, nós temos aqui um mago célebre que ensina isso. É isso, Levi Zahed. Ensina isso aqui no livro dele. Já é conhecido, vocês já sabem. E nós temos um coronel do exército, que portanto, foi até o Egito para estudar a esfinge e as pirâmides para mostrar isso. Lá ele viu coisas que ele chama o enigma de Deus. Deus é um enigma. Portanto, esse enigma tem que ser decifrado. Deus quer ser conhecido. Pedro Maurino Melilo foi lá. Aqui está hieróglifos, coisas que estão escritas na pirâmide e na esfinge. Então, Deus é um enigma? Sim. É um desafio à nossa inteligência? Sim. Mas há pessoas que decidiram conhecer melhor esse enigma. Uma delas foi Hermes Trismegisto. Aqui nós temos o conhecidíssimo corpus hermético, considerado a obra-prima da magia, numa das suas faces, que é a iniciação, que é religiosa, e a tábua esmeralda, que é uma das ciências mágicas, que é a alquimia. Então aqui nós temos, iniciação está aqui, tábua de esmeraldas está aqui. Então na tábua de esmeraldas, que está no final do livro, então há uma coisa muito simples e que confunde muitas pessoas. Vou ler. É verdadeiro, certo, certíssimo, que o que está embaixo é como o que está em cima, e o que está em cima é como o que está embaixo, para realizar o milagre da unidade. Ora, aparentemente, para os curiosos ou superficiais, Hermes ensina que há 3 mundos, verdadeiros, certos, certíssimos. Depois reduz a 2. O ternário é reduzido ao duodenário. O que está em cima é como está embaixo. O invisível determina o visível. Depois reduz tudo a 1. Para realizar o mistério da unidade. Ou seja, tudo veio do Uno, tudo retornava para o Uno. Aqui, portanto, nós temos a síntese mágica belíssima de Hermes Trismegisto, que é um livro conhecido. Mas muitos leem, mas leem preferivelmente os comentaristas. Comentarista não nos interessa. O que importa é os mundos visíveis e os invisíveis existem, são verdadeiros. O visível é o existente, o invisível é o manifesto. O sutil é o mediador, ou seja, o intermediário. Nós temos, portanto, 3, como Hermes disse. Né? Nós temos o natural, o preternatural e o sobrenatural. Por exemplo, a mente é ciência. A ciência conhece que na mente há o pensamento. O pensamento é invisível. Vocês estão sabendo o que eu penso e o que eu sinto, o que eu estou falando. Mas se eu não falar, vocês não sabem o que é que eu estou pensando. Então, a ciência reconhece que nem sempre o invisível vamos dizer assim, não é verdadeiro. Pensar é emitir ondas mentais. As ondas mentais são verdadeiras, medidas por um encefalograma, um encefalógrafo, que é reconhecido. Ao meu redor está o ar. O ar parece que não existe, você não sabe, está vendo alguma coisa à minha volta? Não, só tem ar. Ou vento, o ar em movimento. Mas se você pegar o ar, encher um pneu de um caminhão cegonha, ele leva 20 veículos. Em cima de quê? De pneus cheios de ar. Logo, o ar é algo existente e perfeitamente verdadeiro. Logo, a gente vive na ilusão de que o verdadeiro é o visível. Desde o século XVIII, o século da besta, que o homem se convenceu através do positivismo, do racionalismo, do ateísmo, que só se reconhece como verdade o que é mensurável, o que se pesa, o que se mede, o que se vê. Isso
não pode ser verdadeiro. Por quê? Porque já mostramos. O pensamento é verdadeiro, o sentimento é verdadeiro, o ar é verdadeiro. Então, vamos lá continuar o nosso discurso. Vamos então. Então, minha gente, o que acontece é, o átomo hoje sabe que é por informação. Nós assistimos só a miniatura. Essa informação se torna informação. A informação torna formação ou forma. São 3 fases. Então, Hermes estava certo. 3. Informar. Informar, formar. Portanto, há leis físicas e metafísicas. Ousamos pesquisar o assunto em sua maior profundidade. E nossa conclusão foi o que já esperamos. Tudo o que acontece no físico são ação concreta dos anjos. Por isso, os anjos existem e agem no mundo concretamente. Está aí. Não há civilização que não tenha a noção de anjo, a noção do emanação do invisível, da mônada. Os anjos são sobrenaturais. Eu disse, há 3 mundos, como Hermes. O natural, o preternatural e o sobrenatural. Os anjos são emanação do sobrenatural. Portanto, eles se mostram como substância, mas eles estão dentro dessa, são contidos pela essência. Há, portanto, 3 fases. A essência, a substância e a existência. O anjo pode aparecer em qualquer dos 3. Isso faz parte do ensinamento da ciência mágica que nós temos aqui. Outro, que é o nosso querido Pappos, que rivaliza com Eliphas Levi. Os 2 são mais conhecidos, né? Mas não se deve começar, já disse antes, não começa por Eliphas. Eliphas é mais profundo, começa por Pappos. Mas os 2 dizem a mesma coisa. Só que Eliphas tem uma linguagem mais fechada, mais hermética. Hermética vem de Hermes. Então, o que é que acontece? Acontece que as pessoas superficiais baseiam-se em comentaristas. E nós não. A ciência não explica muita coisa. Ou seja, o que importa não é dizer nomes. O ciclo da água. A evaporação, o calor, evapora a água do mar e dos rios, que se tornam nuvens. A nuvem fica densa, se condensa e forma chuva. E chove, molha a terra, que forma rios, e vai para o mar, e o mar de novo, isso é uma roda, mas por que acontece isso? A ciência é um mecanismo, é um ato mecânico, reduzem tudo ao que chama de mecanicismo, mas isso é uma mentira, isso é uma falsidade, isso é fake. Portanto, quem governa esse ciclo são os anjos. Portanto, tudo na natureza tem ação dos anjos, que se manifestam através da substância que vem da essência. Logo, a outra pergunta que a ciência não diz. Tudo o que existe devia continuar existindo. Não é verdade. A lei universal mais geral da entropia, ou seja, as coisas se destroem. A tendência do universo é ir para a destruição. Se você deixar seu carro na garagem ou qualquer objeto sem cuidar dele, ele vai desaparecer, vai apodrecer. A fruta, a carne, ou até mesmo um objeto como de aço, vai enferrujar. O aço enferruja, mas vai terminar desistindo. Ou seja, a teologia diz, portanto, que só uma coisa que existe e não deixa de existir, que é a causa incausada. Então, isso aí é ensinamento de um dos mestres, chamado Lao Tse, no Tao Te Ching, e Yeshua de Nazaré nos judeus. Então coincide. E Buda na Índia. Então todos os grandes mestres ensinam que há o visível e o invisível. E o invisível é quem determina o visível. O visível é o andar de baixo. É a consequência do invisível. Nós, portanto, somos a consequência de algo. Não somos o começo, somos o final. Não há ciência capaz de impedir a dualidade do universo. Até mesmo nós, o luminoso e o sombrio. Ninguém pode impedir, nenhum cientista pode impedir. A noite ser seguida pelo dia e o dia pela noite. O claro e o escuro, luz e trevas. Mas o mago entende esses opostos antagônicos e chama de opostos complementares, porque ele concilia os 2. A conciliação é feita pela magia. A magia concilia ciência e fé.
Portanto, a teologia chama de anjos e demônios, mas já mostrei a vocês, né? Aqui tem um homem que é cultuado pelos seus devotos, eu conheço vários, que tinha acesso aos anjos. Padre Pio, de Petrolcina. Então ele tinha acesso aos anjos. Não somente ele, Santa Gema Galgani também tinha. Então, homens que tinham acesso aos anjos. Ou seja, no mundo natural, eles sabiam que eles têm acesso ao preternatural, mas não ao sobrenatural. O anjo tem o sobrenatural, nós não temos. O sobrenatural é excluído dos anjos. O homem só tem acesso ao preternatural e ao natural. O natural é a existência, o preternatural é a substância e o sobrenatural é a essência. Pronto. Então, minha gente, Lao Tse ensinou que existem, portanto, opostos. Aqui nós temos um lado a coluna do rigor, na árvore da vida, do outro tem a coluna da misericórdia, no centro da conciliação. O mago leva isso aqui, Cabala Cristã. O livro é meu, eu que escrevi, junto com meu sobrinho Léo. Então, o mago concilia. E aqui em cima nós temos o triângulo essencial, que é terminar com o substancial, que é Geburah, Chesed e Tiferet, e agora o triângulo que é essencial, que é Hod, Netzah, Yesod e Malkut. Então, o mago concilia tudo. Portanto, não há oposição no mundo. A oposição quem faz na nossa cabeça é a ignorância, nossa ignorância. Vamos acabar com isso e vamos então à realidade. A ciência parece muito boa, e é. Reconhecemos que é. Mas no universo tudo se move. Tudo. Absolutamente tudo. Nós temos aqui, por exemplo, o universo. A enciclopédia, já mostrei essa enciclopédia a vocês. Aqui nós temos a enciclopédia. Aqui nós temos a nossa galáxia, a Via Láctea. Está aqui, ó. Colorida. Aqui, no lado de lá. Aqui, essa porcaria dessa câmera. Então, aqui está a Via Láctea. Aqui, ó. Aqui, a Via Láctea. De lado, colorida, tá? O de vermelho é o calor. Então, no universo tudo se move. A prova disso é o Sol. O sistema solar. Então, aqui nós temos o sistema solar. No sistema solar, todos os planetas giram em torno do Sol. E por que giram? Porque há um motor que os moveu. Teve que ter um primeiro impulso. Teve que alguém dar um primeiro impulsinho, né? Um empurrãozinho. Quem foi esse ser? Deus. Mas Deus é um nome. E o mundo é feito de nomes, é feito de fatos. E os fatos são exatamente o que existe. Então, nossa preocupação é a existência, o ser existente. Então, aí, sistema solar. Existe? Sim. A ciência conhece? Sim. A ciência explica? Não. Tem o Big Bang que diz que isso aqui surgiu de uma estrela branca há 14 bilhões de anos. Mas de onde veio essa estrela branca, não diz. Stephen Hawking admitiu que Stephen Hawking, o cientista mais genial do nosso século, admitiu que havia algo além da estrela branca, da anã branca. Esse algo pode ser chamado de Deus. Mas Deus é o nome, como nós já dissemos. E aqui